Eu quero falar para você um pouco sobre o caminho da salvação. Há uma espécie de resumo teológico de tudo que a Bíblia diz em 4 leis espirituais, que é uma espécie de sistematização da nossa compreensão sobre o caminho da salvação. A primeira lei é uma constatação: todos os seres humanos estão no pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, essa natureza de pecado passa para todos nós e nós não conseguimos evitar o pecado. Todos estamos debaixo do pecado. Mas a segunda lei espiritual diz o seguinte: Deus é justo, é perfeito e ele tem que tomar uma providência. E ele já determinou, antes mesmo, ao estabelecer as regras da criação do ser humano, Deus estabeleceu: aquele que pecar morrerá. Esta é a segunda lei espiritual. Romanos 6:23 é um versículo que resume esta segunda lei espiritual. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado, porque Deus é justo, não tem outra maneira de Deus agir senão exigir justiça. Quando ele criou o ser humano, criou perfeito, mas o pecado entrou e, por causa do pecado, a morte. E não tem outra maneira de você se livrar dessa condenação senão aceitando o remédio que o Senhor oferece, que são as próximas leis espirituais. Mas entenda isto: você, por melhor que queira ser, é uma pessoa pecadora. Eu, todos nós. A segunda lei espiritual diz que há um julgamento de Deus, porque Deus é justo e ele não vai tolerar o pecado na eternidade. O salário do pecado é a morte. Em uma primeira análise, a morte não foi criada por Deus, mas foi consequência do pecado. Todos os homens morrem fisicamente, mas a segunda morte é a pior de todas. É a separação eterna de Deus, a condenação ao inferno de fogo, a um lago de fogo, que é o símbolo daquilo que Deus diz que é o sofrimento, a pena, a consequência do pecado de cada pessoa. Vai haver um juízo final, vai haver uma condenação justa para cada pessoa. Cada um vai receber aquilo que merecer. Todos condenados longe de Deus, isto é a segunda morte, a morte espiritual, e isto é o salário do pecado. Qualquer pecado, quantos que forem, vão ser julgados de acordo com a justiça de Deus, mas todos vão ser condenados ao inferno, aquele lago de fogo que é o local de condenação e de punição para toda a eternidade para aqueles que pecaram, que são todos, a menos que aceitem o remédio de Deus, que são as próximas leis espirituais.